Bem-vindos de volta ao Conexões Raras, onde histórias pessoais se entrelaçam com desafios extraordinários. Hoje, no segundo episódio sobre DMD, estamos ainda mais empolgados, pois temos a honra de receber convidados muito especiais. Uma mãe e 2 pacientes com DMD que levam uma vida extraordinariamente produtiva e inspiradora. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, nossos agradecimentos aos apoiadores sociais desse projeto: a Unilan, Sanofi e PTC Therapeutics e Fedran, e a todos os que nos acompanham no programa de hoje. Preparem-se para uma jornada esclarecedora e inspiradora enquanto exploramos os desafios e as conquistas relacionadas à distrofia muscular de Duchenne. Nosso primeiro convidado é o Simon Rodrigues, um verdadeiro exemplo de determinação e superação. É um jovem formado em administração que desafia todas as probabilidades como atleta de bocha. Diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, DMD, Simon não apenas conquistou seu diploma universitário, mas também se destacou no esporte da bocha. Ele não é apenas um atleta talentoso, mas também um exemplo inspirador para todos nós, mostrando que a vida é cheia de oportunidades para alcançar grandes realizações, independentemente das circunstâncias. Vamos lá, Simon. Dê o seu bom dia para nós. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos, é um prazer estar participando desse programa, né? Conexões Raras. É um prazer poder participar, né? Mostrar um pouco do meu dia a dia, do que eu faço, do que eu já fiz, né? E é muito importante a gente estar com esses programas, né? Hoje em dia, tá incentivando, mostrando a inclusão, né? Mostrando que as pessoas com deficiência não são pessoas com deficiência, né? Diz que é deficiência, mas é pessoas com eficiência. Que a gente, às vezes, tem nossas limitações, tem nossas dificuldades, né? Mas a gente não se deixa parar por conta disso, né? É a vida que está feita para a gente viver, né? Se veio, a gente tem que driblar o problema, driblar a dificuldade, né? Para tentar dar a volta por cima e conquistar aquilo que a gente sonhou, né? E é um prazer estar participando desse programa. E eu quero ajudar a todos a poder participar dele da melhor forma possível. É um prazer. Ok, as superações, né, da vida. Bom, é um grande prazer ter conosco hoje também Luciana Silva, uma mãe incrivelmente dedicada e autônoma. Luciana é mãe de Miquéia Silva, um jovem de 18 anos, que enfrenta a distrofia muscular de Duchenne, DMD, com coragem e determinação. Miquéias não é apenas um paciente com DMD, mas também um talentoso atleta de bocha que cursa o 2º ano do ensino médio. Nesta conversa, vamos explorar as experiências dessa família incrível. Estamos ansiosos para ouvir suas histórias, insights e conselhos valiosos. Muito bem, Luciana, fale um pouco sobre a sua vida e a relação com sua família. Bom dia, prazer estar participando do programa, tá? Eu e Miquéias, nossa rotina é bem puxada. Começamos às 5 horas da manhã, Miquéia acorda, arrumo ele, vai para o colégio, Miquéia vai de ônibus para o colégio, né? Pega 2 ônibus coletivo. De lá, dia de terça, fisioterapia, dia de quarta, treino de bocha, dia de quinta, fisioterapia de novo, e no sábado, o treino de power sock. Assim, o Miquel tem um diagnóstico, não podemos negar, né? Só que a gente não deixou o diagnóstico nos parar, de jeito nenhum. Quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, na época, ele queria ser um jogador de futebol. Como ser um jogador de futebol com DMD? Só que aí eu descobri
o Power Soccer, que é o futebol em cadeiras de rodas, que o Miquel se identificou muito com ele, né? Então, você é levá-lo. O esporte, ele ajuda muito na vida da pessoa com deficiência. Você se sente capaz. Para muitas pessoas, jamais ele poderia ser um jogador de futebol, né? E hoje em dia, ele pode dizer: eu sou um jogador de futebol. Porque os meninos já foram até para a Argentina participar de campeonatos, né? E a nossa luta continua. Agora o Miguel participa de 2 esportes, que é o Power Soccer e o futebol em cadeira de rodas. Muito bem. Bom, Miquel, você inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sua vida, se apresentasse para quem está lhe assistindo. Olá, meu nome é Miqueias, sou paciente de distrofia muscular de Duchenne, tenho 18 anos e eu sou atleta. E quando eu parei de andar, eu pensava que a minha vida tinha acabado. Aí eu conheci o futebol em cadeira de roda e de lá que eu gostei. E agora eu posso dizer que sou futebol e sou jogador de futebol. E atleta, né? É, atleta. Você é um atleta. E joga bocha também, são 2 esportes. Pois é, então é atleta em 2 modalidades, né? 2 modalidades, é. Muito bem, agora 2 modalidades. Bom, moderando esta conversa com vocês e todos que nos estão assistindo, estarei eu, né, Paulo Paiva, sou jornalista, radialista, professor universitário e aluno do mestrado em administração em marketing da Universidade Federal do Ceará. Vamos fazer a primeira pergunta ao Simon. Simon, você podia compartilhar um pouco mais sobre sua jornada pessoal e as lições que aprendeu ao enfrentar a distrofia muscular de Duchenne e ao mesmo tempo, manter uma vida produtiva e com qualidade? Vou falar um pouco agora, né, sobre a distrofia, como começou, foi o diagnóstico, como aconteceu tudo, né? Primeiramente, eu fui diagnosticado com distrofia aos 8 anos de idade, era muito pequeno, não sabia o que era aquilo, mas minha mãe me conta. E através de um exame chamado CPK, eu descobri que eu tinha distrofia muscular de Duchenne. Como eu era pequeno, a minha mãe foi um baque, né? Não sabia o que era aquilo, ela pensava que era uma doença muito complicada e ela me via como se fosse a morte, ela via como se fosse a morte, né? Porque naquele tempo ninguém sabia o que era distrofia direito, né? E aí ela identificou aos 8 anos, o médico, através do exame. E daí pra lá foi uma jornada, né? Eu fui pra escola, comecei na escola, aí daí tudo bem, eu andava, tudo bem. Aí com 12 anos fui pra cadeira de rodas. Aí daí foi uma batalha, né? Foi uma peleia, foi difícil, porque eu não queria aceitar, né? Porque a gente ser criança, a gente anda e depois parar de andar é um baque, é muito pesado, né? Mas eu fui driblando aquilo. No começo foi difícil, mas com o apoio de pai, da mãe, não desistindo de mim, eu consegui dar a roda por cima. Aí eu tinha muita vergonha, né? Porque eu estava na cadeira de rodas, na escola, eu não queria ir pro recreio, não queria sair, porque eu tinha vergonha de mim. Na cadeira, né? Mas eu consegui driblar tudo isso. Aí veio a parte do ensino médio, fui melhorando, né? Fui me adaptando aos problemas. Aí eu entrei na faculdade em 2021, de administração. Consegui uma bolsa na Unifor, através do futebol em cadeira de rodas, que é o pós-SOP, né? E a bolsa que eu pratico. Eu consegui uma bolsa na Unifor. Eu comecei a fazer administração. 2021 não, 2018. 2021, em 2022 eu me formei, né? 2022, em administração. Eu vi, né, que a gente, apesar da dificuldade, apesar do problema, a gente pode ir longe. E eu consegui muita coisa através disso tudo, né? E depois eu entrei no esporte, foi uma coisa que agregou mais ainda, né? Como o Miquel já falou, a distração é algo muito importante na nossa vida. Que a gente tem um sonho de ser jogador de futebol, né? E o sonho tinha sido quebrado por conta da deficiência. Mas Deus deu uma nova oportunidade, né? Deus deu uma oportunidade a gente de ser um atleta, de ser um jogador de futebol. Não da forma que a gente imaginava que queria ser, mas foi de outra forma, a gente conseguiu. E é isso, é muito importante na nossa vida, tudo isso, entendeu? O esporte, o apoio da família,
para que a gente possa driblar essa doença, a gente possa esquecer ela por um momento, né? E não focar nela 100%. A gente deve ir para tratamento, medicação, sim, mas não adianta focar, né? A gente tem que tentar viver o melhor dessa vida, né? Enquanto a gente pode. E é isso. Muito bem. Certo. Bom, agora gostaríamos que a Luciana nos respondesse, aliás, ela contasse um pouco mais sobre como seu filho se envolveu com a prática de esporte e como essa atividade afetou a sua vida. E aí, Luciana, o que é que você tem a dizer? O primeiro contato que a gente tivemos com o esporte foi a bocha, né? O primeiro contato foi a bocha, porque eu estava numa consulta no Sara Kubitschek, com o Miqueias. Quando a gente vai para o estacionamento, para ir embora, uma pessoa correndo atrás de mim. Aí eu olhei assim, era um rapaz que estava com uma mulher. Foi o primeiro contato, eu nunca não sabia nem o que era bocha, nunca tinha ouvido nem falar. Aí ele disse assim, o Miquel ainda andava, ele pegou e disse assim, o seu menino tem, qual é o diagnóstico dele? Eu peguei e falei, né? Ele tem distrofia muscular de Duchenne. Aí você sabia que tem um esporte que dá para ele participar? Porque ele viu comigo que já estava andando com muita dificuldade, já perdendo a marcha. Aí eu perguntei para ele qual era, ele me falou, né? Até aí eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, na bocha, e ele me apresentou um atleta, né? O Vitor, e a mãe dele, que é a Rose, o Vitor é jogador de bocha também. Aí eles me convidaram para mim ir para um treino com o Miquel. Eu levei o Miquel para o treino, só que o Miquel não conseguiu se identificar naquele momento com a bocha, por ela ser mais parada. Como o Miquel estava parando de andar, ele não aceitava cadeira de rodas. Ele não queria nem saber da cadeira de rodas. Foi uma batalha muito grande para a gente. Aí eu falei com ela, né, conversei, aí disse, ô Lu, tem um professor, que é o David Xavier, que ele é professor de power soccer, de futebol em cadeira de rodas. Vou lhe passar o contato dele, possa ser que lá o Miquel se identifique mais. Aí eu fui, né, falei com o professor, marquei, e fui ver o treino. Pronto, o Miquel se apaixonou. Por quê? Pela velocidade das cadeiras, né, pelo futebol, que ele era alucinado pelo futebol, era não, é. Então, a partir desse dia, o Miquel se tornou um atleta de power soccer, né? Começou a participar. Com o tempo depois, que o Miquel já estava mais adaptado, já tinha aceitado a cadeira de rodas, ele entrou de novo na bocha. E de lá para cá, então, ele é atleta nas duas modalidades, né? Bocha e power soccer. Pela bocha, o Miquel já viajou para São Paulo, já participou de 3 Paralimpíadas escolar, medalhou, né? Nas Paralimpíadas escolar, o Miquel tem 2 medalhas de ouro, uma de prata. No Power Soccer são 2 de prata. E já Uberlândia, Minas Gerais, Curitiba. A gente já foi também para Natal, né? Paraíba. Tudo pelo esporte. Por isso que eu reforço muito, convido mães, sabe? Que levem seus filhos para participar dos esportes. Existe esporte para as pessoas com deficiência, sim. E é tudo de bom na vida deles. O tratamento lógico, tem que ter o tratamento? Sim, nós levamos. Vários médicos que eles precisam ser acompanhados. A escola, mas o esporte também é fundamental na vida da pessoa com deficiência. Certo. Vamos agora fazer uma pergunta ao Miqueias. Miqueias, como é que você se sai nas suas atividades da escola, praticando os esportes? Melhorou? Como é que é essa relação da sua ida às aulas, fazer as atividades da escola e a prática do esporte? Miqueias. Eu melhorei muito depois do esporte nas atividades no colégio. Eu consigo administrar a matéria, consigo conversar, ter amigos.
que na minha deficiência eu não tinha, agora eu tenho. E o esporte mudou muito minha vida. Fez eu melhorar muito nas atividades do colégio. Mudou para melhor, né? Claro. Mudou para melhor, graças a Deus. E daqui para Ok, frente vai melhorar mais ainda, se Deus quiser. com certeza. Simon, como você mantém ação e determinação para ser um atleta de bocha, apesar dos desafios da DMD? Pronto, é desafio, né? Mas, como eu te falei, o apoio da família, né? Quando a gente tem uma mãe, um pai que nos apoia, a gente consegue, né? Participar do esporte e viver a nossa vida, né? Nosso dia a dia. Que é ligado aos estudos, aos tratamentos, né? E o esporte. E é isso, a gente consegue, né? A gente dá um jeito. Se a gente não tivesse um apoio, a gente não conseguiria, né? Mas a gente só consegue que a gente tem um apoio. E tem pessoas que estão lá incentivando a gente, né? Não desistir dos nossos sonhos e a praticar o esporte, né? Continuar praticando o esporte, mesmo com dificuldade, né? Que às vezes tem que botar peso, tem que botar a gente no braço, tem que botar a gente na cadeira, tem que botar no ônibus. E muitas vezes onde tem problema, né? É uma dificuldade, é um problema. Mas se a gente for focar no problema, a gente não chegaria nem no esporte, né? A gente estaria nem vivo, né? Então a gente tem, é uma dificuldade, mas a gente tem que fica driblando isso, né? Para que a gente possa praticar nossos esportes no dia a dia, né? Que é a bocha e o pau só. E como é essa relação da tua vida de estudo com a tua jornada no esporte? Como é que se dá? Como é que você organiza seu tempo? Como é que você atua? Como é que você organiza a sua jornada de esporte, o dia a dia e os estudos? Como é que você faz essa relação? Pronto, no esporte eu pratico nas quarta-feiras, né? Que é a bocha, quarta-feira à tarde, e o pau só que é no sábado, sábado de manhã. Aí eu pego os outros dias, eu faço planejamento, né? Com planilha, tudo para poder adaptar o tempo. Eu estudo no horário que não temos esportes, né? Que é nas semanas que não tem, pelo horário que não tem, e na hora que tem eu vou me organizando, né? Para que eu possa praticar o esporte, para que eu possa fazer a terapia na terça e na quinta, e estudo no tempo livre, né? E ainda ajudo meu pai, né? Que eu montei um pequeno negócio com meu pai, né? De estofados, eu ajudo ele, né? Que eu não consigo um emprego ainda, mas eu estou estudando, né? Para concurso, e eu estou tentando, adaptando tudo isso, né? O tempo dos estudos, das terapias e do esporte. Então a gente tem que se organizar, né? Para que tudo possa andar da melhor forma possível. Muito bem. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao Miqueias. Você falou que o esporte ele ajudou muito na sua vida de estudante, né? Sua relação com os amigos e tudo mais. Você podia falar um pouco mais sobre isso, essa relação com os seus amigos, como é que melhorou, as suas amizades, como é a sua vida através do esporte, o reflexo na escola, como é A minha vida através do esporte eu vou pro colégio, eu fico até 12h20. Do colégio, eu vou pro treino, minha mãe leva minha marmita para me almoçar lá no treino. E Muitos amigos lá. lá eu tenho muitos amigos lá. E depois Você do se sente esporte, outra pessoa, né? me sinto outra Você se pessoa. sente outra pessoa, né? Quando eu Se comecei o afina. esporte, eu me senti muito bem, então me senti muito bem. Depois do esporte, comecei o esporte, aí agora eu me sentindo muito bem. E eu não era assim, eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha de ir pros cantos, tinha vergonha de ir pros treinos, agora eu não tenho mais. Minha vida é corrida e é assim mesmo. Me vai batalhando Você até sabe, chegar. você sabe que você é um exemplo, né? De pessoa. Você Sei, e o Simon são exemplos de pessoas pelo fato de vocês praticarem esporte, né? E realizarem o que muitos não têm coragem, com o apoio da mãe, do pai. Isso é um exemplo, né? De vida. verdade. Muito bem. Vamos lá. Outra questão aqui. Vamos agora para o Simon. Simon, você teve o apoio de profissionais de saúde, terapeutas, ao longo de sua jornada com a DMD? Se sim,
como esse suporte, né, esse apoio, contribuiu para a sua qualidade de vida? Esse apoio Através dos do. profissionais, como eles... É muito importante ter os profissionais na nossa vida, né? Principalmente na primeira infância, né? Que era no Albert Sabin. Eu tinha vários especialistas diferentes, né? Tinha um neurologista, cardiologista, um pneumologista, né? Isso tudo é muito importante para a gente saber como é que está a nossa saúde, para passar os medicamentos corretos, né? Para que a doença não avance como ela é para avançar. Então, isso é muito importante, né? Para que a gente possa continuar no esporte, a gente precisa ter um amparo, né? Tanto das terapias, como da família, como de profissionais, né? Da educação física que está ligado ao esporte. Muito bem. Bom, Luciana, a prática da bocha trouxe benefício à qualidade da vida de seu filho, né? Você já falou sobre isso. Mas, assim, especificamente, que tipo de melhoria causou na vida dele? O que é que você pode falar? O antes e o depois do esporte? O antes, né? O antes, foi como eu já tinha falado, o Miquel não aceitava a cadeira de rodas. No fato dele andar e parar de andar com 11 anos e 6 meses. Então, isso é um processo muito difícil para tanto ele aceitar como os familiares, né? No caso, eu e o pai. E o esporte abriu as portas. O Miquel viu que, mesmo numa cadeira de rodas, ele conseguia fazer coisas iguais aos outros, ditos normais, que andam, né? Então, assim, só abriu portas. Ele melhorou mais até no comportamento. O Miquel era mais agressivo. Não, não queria ouvir, não queria escutar quando a gente falava, por conta de estar passando por aquele momento difícil da vida dele. E conhecer outras pessoas, né, outros jovens. E ele viu que ele não estava só. Não era só ele naquela situação. Não tinha só ele. Tinha vários e que estavam ali se superando, tentando avançar um passo de cada vez, mas que estavam ali. Então, quer dizer, o esporte abriu todas as portas para que o Miquel enxergasse que no mundo, todo mundo é diferente. Nem, todo mundo não é igual ao outro. Seja andando, ou seja, não andando. Fala, eu tentei mostrar para eles, ó. Tem uns que falam, tem gente que não fala. Tem uns que andam, tem gente que não anda como você. Mas que Deus nos capacita para a gente conseguir aquilo que a gente determina para a nossa vida. Então, se você vai determinar que você quer ser uma pessoa triste, numa cadeira de roda, em cima de uma cama, aí você vai ser aquela pessoa. Agora, se você determinar que você, mesmo na cadeira de rodas, a gente vai encarar a vida, vai encarar a realidade, eu estou aqui para lhe ajudar. Não tem como eu caminhar com você nos braços, eu disse para ele. Então, a maneira que a gente tem é nessa cadeira de rodas. Se você aceitar, você vai longe. E se você não aceitar, você vai ficar parado, infelizmente, dentro de casa, em cima de uma cama. Aí você tem que escolher, eu disse para ele desse jeito. Então, ele escolheu viver, né? Ele escolheu ser feliz, escolheu ganhar o mundo. E graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E a gente está conseguindo, através do esporte, né? Do estudo. Graças a Deus, estamos caminhando juntos. Muito bem. Gostaríamos agora de fazer uma pergunta ao Simon, não é? Simon, fazer faculdade é um grande feito, né? A gente concorda. Quais foram as estratégias que você utilizou para gerenciar, né, seus estudos e garantir um equilíbrio entre a sua vida acadêmica e outras atividades? O que é que você fez para você equilibrar a sua vida de estudos na faculdade e outras atividades que você fazia? Como você fez para gerenciar? Na faculdade, né, eu estudava pela manhã, de segunda a sexta. Eu estudava pela manhã, de 8 até 11 horas. E de lá eu pegava um ônibus, né? Eu fiquei dois anos de carro. Aí depois veio a pandemia, né? E meu pai
não pude mais me deixar, porque estava trabalhando em casa. E eu fui de ônibus, deu 2 anos de ônibus. E eu gerenciava esse tempo. Eu saí de casa às 6 horas, para chegar na faculdade de 8. E em casa eu chegava 1 hora. E de lá, né, eu ia para fisioterapia, às vezes quando dava tempo, e quando não tinha muitas coisas na faculdade, né, quando não tinha muita atividade, estava menor, eu ia. Às vezes quando não dava, eu tentava dar um jeito, né, de estudar. E quando tinha os campeonatos, eu conversava com o professor, né, que era poucos dias, eu conversava com o professor, eles eram bem maleáveis, né, deixavam, aceitavam, né, porque sabia que era um esporte importante para mim. E eu fui revezando, né, atividade de esporte, fisioterapia e a faculdade, né, a vida acadêmica. E não é tão fácil, né? Porque a gente tem que, não é só estudar na faculdade, tem que estudar fora dela também, né? Porque tem as atividades, tem o TCC, que é no final do semestre, né? Que pegou muito meu tempo e às vezes teve que me abdicar, né, do esporte durante esses 6 meses, algumas vezes, por conta do TCC, né? Mas eu consegui dar a volta por cima e não parei, né? Nem o esporte, nem a faculdade e nem as terapias, né? Eu fui alinhando tudo para que desse certo. Muito bem. Realmente você conseguiu, né, equilibrar sua vida na faculdade e o dia a dia. Miqueias, o que é que você tem a dizer para nós aqui? Quais são as suas metas, desculpe, e aspirações para o futuro, após o ensino médio? O que é que você pretende fazer? Na minha meta, eu pretendo fazer faculdade. E eu quero fazer faculdade de educação física. E eu quero ir para a seleção brasileira de bocha. Eu vou batalhar para isso, para ir para a seleção brasileira de jovem. Jovem principal. Isso. Simon, nós gostaríamos que você falasse um pouco quais são as suas maiores conquistas, momentos de orgulho que você teve até agora, né, praticando bocha. O que você tem a dizer para nós que você ganhou, que representa, que é de muita importância? Eu participei da nossa seletiva em 2022, se eu não me engano, foi 2022, Natal. Eu consegui ser o primeiro colocado, né? Eu classifiquei para o brasileiro, mas por conta de algumas coisas que aconteceram, eu não consegui para o brasileiro. Mas na bocha, esse foi um dos feitos, né? E também participei de uma Paralimpíada Universitária, entendeu? Em 2021. Eu participei da Paralimpíada e fiquei em 4º lugar. Muito aí, bem. eu vou falar também sobre o polisoc, no polisoc eu já conquistei 3 medalhas de prata, né? Vice-campeão brasileiro e participei da Libertadores, na Argentina. Foi esses os feitos do esporte que eu tenho até hoje. Você representa o estado do Ceará, né? A seleção cearense, é isso? Isso, é como se fosse a seleção cearense, né? A gente faz parte do Fortaleza Polisoc, que é apresentado pela Associação ADESUL também, que é associada a gente, é uma associação de vários esportes de pessoas com deficiência. E a gente está incluso na bocha e no polisoc dentro dessa associação. Bom, Luciana, gostaríamos de fazer outra pergunta a você sobre... Você pode compartilhar alguma história inspiradora ou momentos significativos relacionados à jornada esportiva com seu filho, Luciana? Sim. Você se lembra de algum momento em que... O Miqueias participou... O Miqueias participou... O primeiro campeonato que o Miqueias foi em 2019. O Miqueias participou das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo. Sim. O Miqueias foi prata lá, né? Medalhou em prata, 2º lugar. E o Miqueias já tem, pela bocha, né? O Miqueias tem 2 medalhas de ouro, tem 1 de prata. Já participou do Campeonato Brasileiro, já participou de regionais. E pelo polisoc, o Miqueias tem 2 medalhas de prata. Viajou para a Argentina. E ele já viajou para a Argentina, né, também, junto até com o Simon, que faz parte do mesmo time. Eles foram Libertadores, né?
Os Libertadores lá, na Argentina. Libertadores, futebol referente. Muito bem. Simon, com a sua experiência na busca por oportunidades de emprego, né, você fale um pouco sobre a eficácia das políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho. Como é que você vê as políticas públicas no Brasil para a inclusão das pessoas com problemas de deficiência, no caso, vocês especificamente, como é que existem políticas públicas para a inclusão desse pessoal no mercado de trabalho? O que você tem a dizer? Existem políticas públicas voltadas para a inclusão desse pessoal? Pronto, Trabalho, produção? desde que eu me formei, né, onde estou em busca, né, de emprego, eu estou estudando para concurso, e emprego, às vezes, não tem a política pública que a gente queria, né? A oportunidade de emprego tem, mas muitas vezes a gente tem que abrir mão, né? Mesmo formado, a gente tem que ter experiência, a empresa quer ter experiência, e quando a gente chega na empresa, às vezes a empresa não está adaptada para receber a pessoa com deficiência, né? Não tem uma adaptação na empresa, tipo rampa, essas coisas. Antes de eu começar a faculdade, eu até tentei um jovem aprendiz, né? Na época, em 2017. E eu me esbarrei, né? Eu fui lá, atrás de emprego, quando eu cheguei lá, não tinha acessibilidade. E muitas vezes ele não quer pagar o que o deficiente merece, né? Por conta da deficiência da pessoa, ele acha que está fazendo um favor à pessoa com deficiência, né? Ele acha que a pessoa com deficiência não tem capacidade. É isso que eu vejo em algumas instituições, né? Algumas empresas. E eu acho que pode melhorar, né? Um pouco mais, né? Em termos disso, dentro das empresas, quebrar esse preconceito e que a gente é capacitado, né? Que a gente merece receber um salário digno, né? Mas eu acho que está indo no caminho certo. E um dia vai dar certo tudo isso. Inclusive, existe uma lei que obriga a empresa a ter, de acordo com o número de funcionários, até determinado número de pessoas com deficiência, né? Você pode olhar que uma faculdade tem uma pessoa trabalhando na biblioteca que é deficiente, tem uma pessoa trabalhando como atendente, etc. Né? Isso é obrigação, não é favor mesmo, não. É lei, é norma, né? Tem que ser cumprida. Bom, eu gostaria que, se você pudesse, que sugestões você poderia falar nessas políticas do governo? O que você poderia sugerir para que melhorasse a situação para as pessoas que têm algum tipo de deficiência? Você acha? Especificamente essa de você. É o que eu acho, né? No dia a dia a gente tem muitas limitações. A gente necessita de cadeira de roda, a gente necessita de medicamentos, a gente precisa de um transporte digno, né? A gente anda de ônibus, a gente tem dificuldade para se locomover, né? E muitas vezes a gente tem que ter um carro, mesmo sem ter condições, a gente tem que ter, porque a gente não tem um transporte público que nos leve até o trabalho da melhor forma possível, né? E a gente necessita, querendo ou não, da nossa mãe e do nosso pai. Então, para mim poder ter política pública, tipo, uma pessoa com deficiência arranja um emprego, a empresa podia encaixar a mãe ou o pai, entendeu? Para que a pessoa com deficiência possa ir junto, né? Porque ela não vai só, ela não consegue andar com as próprias pernas para ir para o trabalho, né? Então podia ter isso, encaixar, tipo, a pessoa com deficiência de acordo com a área que ela é formada, ou com a experiência que ela tem, e encaixar também a família daquela pessoa, né? Um dos familiares. E também eu achava que o governo poderia dar, supondo, eu tenho um benefício, né? O BPC. O BPC não é usado para luxo, é usado para medicamentos, é usado para manutenção em cadeira de rodas, é usado para que a gente possa locomover de transporte particular, ou às vezes Uber, né? Porque a gente precisa disso, não tem como andar de ônibus direto, porque é muito cansativo para nós e para nossas mães, nossos pais. Poderia ter essa política pública e uma política de incentivo, né? Tipo, incentivar a pessoa com deficiência a buscar um emprego, né? Não ficar parado. Tipo, ela podia ter o BPC dela, o uso das medicações, o tratamento dela e o salário, né? Que eu acho que seria justo isso para incentivar as pessoas com deficiência a poder entrar no mercado de trabalho, né? Eu entendo. Muito bem. Miqueias, eu gostaria que você desse um conselho
outros adolescentes da sua idade, né, com o DMD, que estão passando pelo ensino médio e a transição para a vida adulta? Quais são as lições mais importantes que você aprendeu até agora, que você podia passar Que, para o jovem da sua idade? que eles não desistem da vida, porque a pessoa com deficiência tem como sim ser atleta e se formar em faculdade e trabalhar, tem como sim. Que eles não desistam da vida deles, que ele seja alegre e viva muito bem. Muito bem. O exemplo maior é o próprio Simon, né? Que passou por tudo isso e até formado já é em administração, né? E que você vai chegar lá, se Deus Vou, quiser, se né, Deus quiser. Miquel? Eu pretendo se Esporte e tudo, formar, né? se Deus quiser, e vai dar certo. Eu não vou desistir até dar certo. Por mais que eu tenha dificuldade, eu não vou desistir. Certo. Aproveite. Entendo. E gostaríamos que a Luciana falasse para outras mães, né, que estão telespectadoras, que têm filhos com DMD e que desejam envolvê-los em atividades esportivas ou extracurriculares. O que você tem a dizer para essas mães, Luciana? Bem, o que eu tenho para dizer para as mães é que, gente, eu sei que não é fácil a gente levar nossos filhos para o esporte. A gente tem que abrir mão de algumas coisas realmente da nossa vida para poder levar eles, né? Que como o Simon falou, no meu caso, eu vou de ônibus com o Miquéias, o treino. O Miquéias, gente, não é fácil. O Miquéias acorda 5 horas da manhã, o Miquéias vai para o colégio, eu fico em casa, faço a marmita dele, levo. Ele sai 12h20, 12h20 a gente já vai parada de ônibus, esperar o ônibus. De lá a gente vai para o treino, de 45 minutos a 1 hora de ônibus. Chegar lá e como que vai almoçar para poder treinar. A gente vai chegar em casa, às vezes a gente chega 5 horas, 5h30, 6 horas. Então, assim, eu não estou dizendo que é fácil, mas que não é impossível. Então, eu digo para as mães, leve seus filhos para o treino, leve para o esporte, que você vai ver os benefícios que isso vai levar para a vida dele. Porque lá no esporte ele vai fazer muitas amizades, vai conhecer outras pessoas. E tem dos meninos com DMD que eles são muito tímidos. E que lá no esporte isso vai mudar. Porque ele vai conhecer pessoas, vai ter que falar, vai ter que se comunicar com o professor, com os outros atletas. Então não deixe só do colégio para casa, só para o tratamento. O meu filho faz tudo isso. Trata fisioterapia, são vários médicos, como até mesmo o Simon já citou, são vários médicos. Mas eu não desisto, estou ali com ele. E a gente vai. Dia de sábado, a gente se acorda no mesmo horário, 5 da manhã, porque a gente vai para o para-soccer. Se der para ir de carro, vamos. Se não der, a gente vai de ônibus. E assim a gente vai, a gente não desiste. Então eu digo para as mães, não é fácil, mas também não é impossível. Se Deus nos deu essa missão aqui na Terra, que eu não tenho meu filho como um problema para minha vida, jamais. Se Deus me deu, é porque Deus sabia da minha capacidade de cuidar, né? Então, assim, eu digo muito para ele, eu só desisto de você no dia que eu não estiver mais aqui, então você não estiver. Então, esse vai ser o único dia que eu vou desistir de você. Mas enquanto eu estiver aqui, e Deus permitir, nós estamos juntos. Então, desistir, essa palavra aqui em casa não existe. Jamais a gente desiste. Dificuldades temos muitas. Ruas que não são adaptadas, cadeirante andar, elevadores de ônibus, que muitas vezes não funcionam, temos que esperar outro ônibus vir e pedir a Deus que o elevador funcione. Mas nem isso, tudo isso que eu citei, ele não para da gente ir para o esporte. Sempre a gente vai.
Só se realmente a gente não puder, ele estiver doente, tiver consultas. Mas se não, a gente está no esporte. E assim eu deixo um recado para as mães. Leve seus filhos. Você vai ver a qualidade de vida deles mudar no esporte. Muito bem. Simon, para finalizar, gostaríamos que você respondesse essa última questão, essa última pergunta. Existe alguma mensagem ou inspiração que você gostaria de compartilhar com outras pessoas que estão enfrentando desafios de saúde, particularmente aquelas com DMD? Eu tenho uma mensagem aqui, né, para mandar, as pessoas possam escutar, né, que tem os seus filhos com DMD ou algum familiar com DMD, que você não desista, né, que como o Miquel está prosseguindo, como eu estou prosseguindo, né, eu consegui me informar, consigo praticar esportes, é que você não desista do seu sonho, que você não desista daquilo que você sonhou um dia, né, mesmo que não seja da forma que você quer, mas vai acontecer de outra forma. Como a gente tinha o sonho de ser jogador, a gente não conseguiu ser jogador de campo, mas a gente conseguiu ser jogador de futebol em cadeira de rodas, né? A gente conseguiu se tornar atleta de boxe, conseguir medalhas, a gente prosseguiu, a gente não parou, né? Mas para isso acontecer, a gente teve que ter o quê? Teve que ter pessoas, né, que nos apoiou, como um pai, uma mãe, né, que nos ajuda a prosseguir, que nos ajuda a não desistir, né? Quando a gente está fraco, ela vai lá, pega pela mão e nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a continuar. Como eu consegui, como o Miquel está conseguindo e vai conseguir ainda mais coisas, eu tenho uma mensagem aqui para que qualquer pessoa que tem uma pessoa com distrofia muscular de Duchenne, ou qualquer tipo de distrofia ou de diagnóstico de doença, que ela não desista, que ela tenha fé, que ela acredite, né? Que vai dar tudo certo. Como deu para mim, como deu para o Miquel, vai dar certo para eles também. Eu queria que essa mídia pudesse apoiar, né? Todos aqueles que possam apoiar. Para que as pessoas que têm distrofia, que têm doenças físicas, neurológicas, possam continuar, né? Apesar das dificuldades. A gente precisa do apoio da família, acima de tudo, para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa conseguir conquistar os nossos sonhos. E é isso, não desistir dos seus sonhos, porque enquanto tem vida, tem esperança, né? É isso. Muito bem. Miquel, e aí você gostaria de fazer uma reflexão final, falar para as pessoas que estão lhe ouvindo aqui? O que você gostaria de dizer para elas? Eu gostaria de dizer para essas pessoas que não desistam do sonho deles. Porque, mano, a pessoa tendo vida, a pessoa não desiste. Só desiste, mano, não está aqui. E vocês não desistam do sonho de vocês. O sonho de vocês pode ser jogador de futebol, mas também, se não for, pode ser jogador de futebol em cadeira de roda, como eu e o Simon somos. E não desista da vida de vocês, que vocês podem ser um atleta de futebol, pode trabalhar e pode ter uma vida normal. Alcançar o que quiser, né? Alcançar para ter reflexos nos estudos, né? Como o Simon. Muito bem, você mesmo, né, Miquel? Pois muito bem, né? Vamos encerrando por aqui. Agradecer muito a vocês, né? Gostaríamos de convidar vocês para, em outras ocasiões, vocês estarem presentes, debatendo novamente sobre as operações de vocês, né? Um dia que vocês voltem a participar aqui também. Isso realmente foi muito inspirador para quem está assistindo, muito reflexivo, porque são situações diferenciadas na vida das pessoas. Muito obrigado a todos pela participação. Queremos agradecer aos nossos espectadores, à nossa equipe de produção e aos nossos parceiros que tornaram essa live possível. Pedimos que nos sigam no Instagram, @ACDG Brasil, e no canal do YouTube e Spotify. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG, nossos agradecimentos, mais uma vez, aos apoiadores sociais desse projeto, a Unilan, Sanofi e PTC Therapeutics e Fedran. Todos os que nos acompanham
nos acompanharam no programa de hoje. Desejamos a todos um dia maravilhoso e inspirador. E lembrem-se de que juntos podemos fazer a diferença. Até a próxima. Tchau, te agradeço por ter me chamado para participar dessa live.